Pai do Senhor, queridos, trazer uma mensagem que traz uma certa dúvida com relação a muitos irmãos cristãos, porque devido ao entendimento que eles têm com relação à morada eterna dos homens e também com relação aos animais, se eles permanecerão para sempre sobre a terra, se eles permanecerão para sempre, se eles existirão para sempre, ou se os animais vão deixar de existir, entendeu? Porque a igreja ela anunciou um evangelho após a igreja primitiva, foi inserido um evangelho que não mais ensina o que eu vou falar aqui, e não mais dá o entendimento do que eu vou falar aqui. Eu vou- eu- esse, te- Essa mensagem ela é um resumo de uma outra mensagem que já está no canal, que é a morada eterna da promessa, que se divide em duas mensagens, a parte um e a parte 2. Então, o que eu vou falar aqui hoje é um resumo da mensagem que eu já tenho lá no canal sobre a morada eterna da promessa. Depois se os irmãos quiserem, vejam também essa mensagem que eu deixei no canal, a morada eterna da promessa. Essa de hoje eu botei o seguinte título: a humanidade e os animais serão eternos na Terra. Já causa espanto para muitos, né? Mas vamos lá. A humanidade e os animais serão eternos na Terra. As gerações dos homens e dos animais são perpétuas, eternas, sobre a Terra. Jamais acabarão da Terra, jamais serão removidas da Terra. A humanidade e toda alma vivente, toda espécie de seres viventes existirão eternamente sobre a Terra. Deus fez um decreto perpétuo em seu coração. Então aqui eu dei uma introdução com um texto que eu escrevi aqui e vou provar isso na palavra. Vamos lá. Primeiro texto que eu vou trazer é Gênesis 1:31. Criou Deus, no sexto dia, Deus finalizou toda a criação do mundo, tudo que ele criou, e falou consigo e pensou consigo mesmo, né? Ele viu consigo mesmo. Vamos lá, Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, Deus viu tudo que ele fizera, tudo que ele tinha feito, e era tudo muito bom. Aí eu pergunto, o questionamento que fica: o que é tudo muito bom, Deus vai acabar, Deus vai exterminar, vai fazer com que deixe de existir? Deus vai acabar com os céus e com a terra? Entendeu? Fica o questionamento. Mas ao mesmo tempo fica o questionamento: Deus fará existir só um céu e o resto vai acabar tudo? Só um céu com homens, anjos e seres celestiais, e o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo? Seria esse o propósito de Deus, ou seria o propósito de Deus trocar, dar uma nova roupagem nos céus, na terra, e voltar, fazer com que a terra volte a ser como era no jardim do Éden, onde tudo era perfeito, onde o homem não mais, o homem e a mulher não morriam, a morte não existia, as frutas, os cereais não pereciam, e se não tinha morte, nada se estragava, nada se perecia. O próprio Deus vinha, a voz do Senhor vinha na viração do dia, falar com o homem e com a mulher. A palavra nos fala isso. Na verdade, era um paraíso. Então, é da vontade de Deus acabar com todo esse paraíso e permanecer só um único céu em que todos irão ficar cantando um coral do céu para sempre. Então fica a reflexão, mas eu vou dar prosseguimento ao texto. Então, viu Deus que tudo era muito bom. Agora vamos lá. Gênesis 9, do versículo 8 ao versículo 16. Assim que Noé saiu da arca com todos os animais que estavam na arca e com sua família, eram apenas 8, ele mais 7.
ele edificou um altar para Deus e fez sacrifício de holocausto com aves, holocaustos com aves para Deus. E Deus sentiu aquele cheiro agradável, suave e agradável a ele. Então o próprio Deus falou ao seu coração, o decreto que ele fez ao seu coração é de que, eu vou ler aqui agora os textos. Gênesis 9:8 diz assim: Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. E com todos os seres viventes que estão convosco. Então, com Noé, com os seus filhos. Quer dizer, disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes. Então não era só entre os homens, entre Noé, seus filhos, suas esposas, mas eram também entre todos os seres viventes. Todos os animais selváticos, aves, animais domésticos, que estão convosco para perpétuas gerações. Para perpétuas gerações são gerações que nunca mais acabarão. Existirão para sempre. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. E sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna. Tudo que eu falei até agora está falando aqui, ó. É uma aliança eterna. Ser eterno é para sempre. O que é eterno é para sempre. Então, se é uma aliança eterna, é porque os animais, os seres humanos, permanecerão suas gerações para sempre, serão gerações eternas. Então vamos lá, lendo de novo. Vê-lo-ei, quer dizer, Deus vai ver o arco, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Essa é a versão ARA, Almeida revisada e atualizada. Então Deus fez uma aliança eterna entre os homens, entre os homens, Noé, seus filhos e todo ser vivente, toda alma vivente, e jamais iria destruir a terra pelo dilúvio. Mas uma aliança eterna, por quê? Porque a terra permanecerá para sempre, senão seria uma aliança momentânea, temporária, mas é eterna. Entendendo? E por ser eterno, a gente entende que tanto a humanidade quanto todas as almas viventes, todos os seres viventes, permanecerão para sempre. Agora eu vou trazer o mesmo versículo, o mesmo texto, agora numa outra versão, a versão Almeida Corrigida Fiel. E falou Deus a Noé e a seus filhos, com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Depois de vós, com toda a alma vivente, e convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convoco, e eu convosco, ou seja, com todos eles, estabeleço a minha aliança, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós,
entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. Por gerações eternas, que as gerações eternas é que nunca irá acabar. Então, a humanidade, as gerações da humanidade existirá para sempre sobre a terra. Terra é essa que Deus prometeu nunca mais, uma promessa perpétua, né? Destruir com água. E a toda alma vivente também, que ele prometeu nunca mais destruir com dilúvio. Extinguir da terra a humanidade e os animais, como foi no primeiro mundo. No primeiro mundo, a iniquidade era muito grande. Aqueles homens daquela época desagradaram a Deus. Então, Deus achou graça em Noé. O que Deus fez? Deus purificou o primeiro mundo que vai desde a criação de Adão até Noé. Deus purificou aquele mundo pelas águas. De maneira que tudo que estava incomodando Deus foi retirado, removido da terra, permanecendo apenas 8 pessoas que entraram na arca: Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa. Noé, sua esposa, seus filhos e a esposa dos filhos. Dali começou a geração até de hoje, as gerações que vêm, que perpetuarão até hoje, perpetuam até hoje, que perpetuarão para sempre, porque a terra, como está dizendo aqui, não mais será destruída, porque é uma promessa perpétua, é uma aliança perpétua. É perpétua, se ele está falando que é perpétua, é porque para essa aliança ser perpétua, com o que é feita a aliança precisa existir para sempre, que é a terra. Se a terra não existisse para sempre, não seria uma aliança perpétua, seria uma aliança momentânea, passageira, temporária. Mas é uma aliança perpétua, porque a terra existirá para sempre. Não deixará de existir. Se na mensagem que eu tenho no canal, que fala sobre a morada eterna da promessa, eu explico melhor sobre essa questão. Eu estou falando aqui da terra permanecer para sempre. Lá tem outros textos que confirmam o que eu estou falando. Agora vamos lá, Gênesis 8, 21. Almeida, edição contemporânea. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, o cheiro do holocausto que Noé preparou, do altar que ele edificou para Deus. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. E jamais, jamais, é para sempre, jamais tornarei a ferir todos os seres viventes. Ele jamais tornará a ferir todos os seres viventes, é porque, como ele feriu no dilúvio, por causa dos homens, os seres viventes foram feridos. Então, se ele está falando agora, e jamais tornarei a ferir todos os seres viventes, como fiz, é porque os seres viventes, os animais, permanecerão para sempre, existirão para sempre também. E não só a humanidade, não só os homens, e não só os filhos de Deus e as nações. Todos os animais permanecerão para sempre. E enquanto a terra durar, aí agora ele fala, enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio, quer dizer, haverá plantio para sempre, colheita, haverá colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Para sempre. Aqui ele está falando enquanto a terra durar, mas eu vou mostrar agora outro texto, mais embaixo, que vai comprovar que a terra permanece para sempre. E outros mais textos. Vamos lá. Agora, Gênesis 8, 21, na versão King James. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo, jamais amaldiçoarei a terra por causa dos homens. Jamais. É porque a terra vai existir para sempre. Senão não seria jamais. Seria... ele falaria, amaldiçoarei a terra enquanto ela existir, porque ela terá um dia, ela acabará um determinado momento, deixará de existir em um determinado momento. Deus não fala isso, ele fala que jamais tornarei a ferir a terra. Ele fala assim, jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento,
e nunca mais, nunca mais, é para sempre, nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida. Se Deus nunca mais irá destruir todos os seres nos quais há fôlego de vida, é porque os animais permanecerão para sempre. No oitavo, no oitavo mundo, na eternidade, quando o próprio Deus vier do céu para a terra. Existirá animal? Sim, porque a própria palavra aqui, a primeira promessa para o mundo que viria, o mundo vindouro, esse mundo agora, e o que há de vir, na volta de Cristo, permanecerão todos esses seres. Tanto o homem, os homens, as mulheres e os animais. Toda alma vivente. Então essa é a versão King James. Agora vamos lá, os textos. Aí ele fala assim, ó. Como fiz dessa vez. E nunca mais destruirei todos os seres todos os seres do quais há fôlego na vida. Como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite jamais cessarão seus ciclos naturais. Então existiu no primeiro mundo, existe agora nesse mundo, existirá no mundo vindouro, que é quando Jesus vier restaurar todas as coisas. É necessário que ele fique no céu até a restauração de todas as coisas. Quando for o tempo para restaurar todas as coisas, ele virá do céu para iniciar a restauração de tudo. E depois, no final do milênio, quando o próprio Senhor Deus descerá para a terra. E aí haverá uma nova roupagem total, que é um novo céu e uma nova terra. Eis que vi o novo céu e a nova terra, Apocalipse 21. Então vamos lá, Eclesiastes 1,4 diz assim, vamos lá, que Salomão disse. Eclesiastes 1,4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Salmo 102, 25 diz assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, quer dizer, passarão por transformação. Mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Céus e terra envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Então, os céus e a terra serão mudados. Que confirma Apocalipse 21. Céus e terra serão mudados. Eis que viu um novo céu e nova terra. Apocalipse 21. E eis que tudo se fez novo. Então, o céu será mudado. Como se fosse uma nova veste. O céu e a terra serão mudados. Como se fosse uma nova roupagem, uma nova veste. Aqui está falando o salmista. Salmo 102, 25 e 26. Então, céus e terra serão transformados. Essa terra transformada, nela existirá a humanidade, tá? As nações, os filhos de Deus. Deus, vamos lá na ordem. Deus, seu filho amado Jesus Cristo, seus filhos predestinados, eleitos e predestinados, e as nações para sempre. Para sempre. E sobre ainda nesta terra todos os animais que existem hoje, que existiam no Éden, no jardim do Éden, naquele paraíso, permanecerão para sempre. Vamos lá agora, Salmo 27 e 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então a terra é para sempre. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 27 e 29. O Salmo 27, desde o começo até o final, ele vai falar somente da terra, da herança perpétua que é a terra. Ele começa assim: entrega o caminho ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe o que é o fará? Sabe qual é o que o salmista está falando nesse fará eternamente? É herdar a terra para sempre. Ele fala que os ímpios serão exterminados da terra, tirados, mas os justos permanecerão para sempre e herdarão a terra para sempre. E Mateus 5,5, aqui já agora já próprio Jesus falando no sermão do monte, quando ele pregou no monte as 9 bem-aventuranças. Ele começa: bem-aventurados os humildes de espírito. Né? Ele começa: bem-aventurados os humildes de espírito, que herdarão o reino dos céus. Então Jesus ali ele está falando
Ele falou das 9 bem-aventuranças. Eu vou ver aqui só o primeiro versículo, que sem ele é impossível que os outros, sem o primeiro bem-aventurança, é impossível que as outras venham sobre nós. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí depois ele vem no versículo 5, Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão para sempre a terra, queridos. Então, a terra não é um propósito de Deus destruir a terra, acabar com a terra, mas voltar a restaurar a terra. Jesus vai voltar para restaurar a terra. É necessário que o Senhor fique no céu até a restauração. Quando for o tempo da restauração, Jesus voltará a restaurar toda essa terra. Ele preparar a terra para ser morada do Pai. Para que quando todas as coisas estiverem debaixo do seu domínio, vai dizer isso em 1 Coríntios 15, então ele mesmo se sujeitará ao Pai e entregará todo o reino para o próprio Pai. Então vão ser 1000 anos de descanso sobre a terra. O milênio é o descanso, é o 7º dia. É o 7º milênio de descanso. Deus fez o mundo em 6 dias. Deus fez céus e terra em 6 dias. No 7º dia ele não descansou? Hoje nós estamos no 6º dia. Mas o 7º está próximo. 7º dia milenar. Estamos a contagem dos judeus, se não me engano, está em 6.000 e poucos anos. Mas estamos próximos de entrar no 7º ano milenar, que serão 1000 anos de descanso para a humanidade, porque o inimigo será preso. As potestades do céu, os domínios celestiais do mal que atuam nas regiões celestes, serão o quê? Eliminados, exterminados com fogo. Por quê? No primeiro mundo, o primeiro mundo foi destruído pelas águas. Mas Pedro vai falar que este mundo agora que nós estamos vivendo, ele será purificado. O primeiro foi purificado pelas águas, mas esse agora será purificado pelo fogo. Isso tudo eu comentei, eu falei essa mensagem lá, eu já falei que é a morada eterna da promessa. Tem aí no canal, parte 1 e parte 2. Depois assistam, vale a pena assistir, porque vai trazer muito entendimento. Então, céus e terra é para sempre. A terra não será destruída e nem eliminada. Então fica essa mensagem, tá? Guardem isso. Bem-aventurados, Jesus falando, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmo 27 e 29. E Salmo 102, 25 fala assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Com roupa os mudará. Como roupa os mudarás. E serão mudados. Então céus e terra serão mudados, mas não exterminados. E Eclesiastes 4, Salomão falando, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Essa foi uma mensagem que eu trouxe para trazer um entendimento aos irmãos. Muitos dos irmãos da minha congregação já têm esse entendimento, mas é bom, é agradável que os irmãos sejam aperfeiçoados em conhecimento, né? Se congrega-se para isso. Então eu trago essa mensagem que os céus e a terra permanecerão para sempre. Os homens e os animais permanecerão para sempre, que Deus fez uma aliança perpétua com Noé, com seus filhos e com todo ser vivente, com toda alma vivente. É uma aliança perpétua ele fez. Não é uma aliança noédica só com Noé, não. Uma aliança para todos os seres. A palavra que eu li aqui mostra isso. Amém? Fiquem na paz e que essa mensagem venha realmente trazer um novo entendimento, se assim for da vontade do nosso Deus. Amém? E na paz.